Olá, meus amores, estamos iniciando mais uma aula de português, ok? Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Vamos lá? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa nova manhã que está iniciando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Estamos dando início à nossa aula, que o Senhor possa estar à frente, sempre nos direcionando a cada um de nossos alunos. Continua conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E hoje na nossa aula de português vamos relembrar um assunto que nós já trabalhamos em aulas anteriores, que são os substantivos compostos. Vamos lá? Quando nós falamos sobre substantivos compostos, nós também lembramos, não podemos deixar de falar sobre os substantivos simples. O substantivo simples, ele é formado por uma só palavra. Por exemplo, pé, flor, amor, guarda, tá? Chuva, caneta. Então, um substantivo simples ele é formado por uma única palavra. E o substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Aqui nós temos alguns exemplos. Passatempo, amor perfeito, paraquedas. Também temos outras palavras como beija-flor, pé de moleque, não é verdade? Guarda-chuva, guarda-roupa. Existem vários substantivos compostos. Bom, já falamos sobre, relembramos substantivos simples, substantivos compostos, mas como é que fica a questão do plural dos substantivos compostos? Nós temos algumas regrinhas, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos para mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos a palavrinha, o substantivo composto couves, flores, tá? Se ele não estiver no plural, a pronúncia é couve-flor. Mas sempre que eu tiver a junção aí no substantivo composto, eu tiver substantivo mais um substantivo, as duas palavrinhas, os dois substantivos serão passados para o plural, tá? Então, por esse motivo aqui, que era couve-flor, ficou couves, flores, porque é a união aqui de dois substantivos. Então, quando eu tenho dois substantivos, eu passo os dois para o plural, tá bom? Quintas-feiras. Aqui eu tenho a junção de um numeral ordinal mais um substantivo. Então, quando eu tenho a junção de um numeral ordinal mais um substantivo, os dois também passam para o plural. Por esse motivo que ficou quintas-feiras. Agora, quando eu tenho a junção de um prefixo, no caso aqui é o ex, mais um substantivo, eu vou passar somente para o plural o substantivo, tá bom? Então, olha só aqui, nós temos ex-alunos. Por que somente passou alunos para o plural? Porque aqui eu tenho a junção de um prefixo mais um substantivo. Se fosse ex-estudante, ex-estudantes, tá bom? Agora nós temos aqui a junção de um verbo mais um substantivo. Então, sempre que eu tiver aí a junção de um verbo mais um substantivo, somente será passado para o plural o substantivo, tá bom? Então, aqui ficou guarda-costas. Se fosse guarda-chuva, guarda-chuvas, tá bom? Se fosse guarda-roupa, guarda-roupas. Então, vamos deixar bem aqui na nossa memória como é que eu faço quando eu vou passar para o plural os substantivos compostos, tá bom? E quando nós falamos aí de substantivos compostos, nós também podemos falar sobre palavras por composição, tá bom? Quando nós juntamos duas ou mais palavras para criar uma outra palavra, nós temos aí palavras por composição, que é o mesmo aqui que nós acabamos de estudar também sobre substantivos compostos. Então, aqui é uma outro nome que também nós podemos dar, tá bom? Então, olha só, composição é o processo em que ocorre a junção de dois ou mais radicais, tá bom? São dois tipos de composição. Nós temos aí a composição por justaposição, nós temos a composição por aglutinação.
A composição por justaposição, ela acontece quando não ocorre alteração fonética, como nós podemos ver aqui, ó. Sexta-feira, beija-flor, pé de moleque. As palavrinhas continuam da mesma forma, tá bom? Então, houve a junção, mas não foi alterado aí, não teve alteração fonética, tá bom? Então, dessa forma, quando os substantivos compostos apresentarem dessa forma, nós temos aí uma composição por justaposição, tá bom? Igual nós vimos agora também no exemplo anterior. E nós temos aqui a palavra girassol e também a palavra passatempo, tá bom? Não houve aí alteração com relação quando houve aqui a junção das palavrinhas, tá? Não houve alteração fonética. E quando é que vai acontecer aí a composição por aglutinação? Acontece quando há alteração fonética com perda de elementos, tá bom? Então, a aglutinação ocorre quando acontece uma alteração fonética com perda de elementos. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, pernalta. Olha só, como é que eu consigo formar aí? Olha só aqui, perna mais alta, tá bom? Então, aqui nós podemos ver que ocorreu aqui alteração fonética com perda de elementos, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho, relembrando um pouquinho sobre os substantivos compostos e aprendemos também sobre a composição, por justaposição e também aglutinação. Então, agora vocês vão acessar o roteiro de atividades para poder realizar as atividades do nosso livro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!